Então vamos dar continuidade aqui à nossa segunda aula de, de formações bíblicas. Vamos ver como que foi a origem da escrita. Então, a origem da escrita, como eu havia dito na aula anterior, surgiu aproximadamente há 3.000 anos antes de Cristo. Então, ela começou através de uma foi escrito numa tábua, certo? A escrita. Tá aqui a tábua, aqui o modelo aí, ó, que vocês podem ver aí, parecendo uma pedra, né? E essa tábua tinha por nome cuneiforme. Grave esse nome aí, ó. Cuneiforme era o nome desta tábua. E ela foi encontrada onde? Em Uruk, cidade dos Sumérios. Uruk, nós vamos ver aqui Uruk, para vocês conhecerem onde é que fica Uruk. Então, a Suméria, vamos agora entrar na Suméria, né? Falando da Mesopotâmia, que ela fica lá entre rios, mostrei o mapa. Então, a Suméria fica onde? Ó, Suméria localiza-se no sul da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates. Ah, tanta coincidência do que está escrito lá na Bíblia, né? Por isso que eu disse que os povos pagãos, quem não acredita, vai dizer que a Bíblia, que não acredita na palavra de Deus, que ela foi invenção do homem, porque veio lá dos Sumérios, então é um conto de fada, mitologia, porque os Sumérios moravam entre o rio Tigres e Eufrates, mas a gente viu que eles vêm lá de Caim, né? Os Sumérios, nós vamos depois entender, eu vou provar para vocês que a origem dos Sumérios é descendente de Caim, que chegaram lá no boca a boca, conhecendo a história da criação do mundo, um pouco distorcida, e aí eles resolveram escrever. Ok? Então a gente pode ver aqui o sul da Mesopotâmia. Nós aprendemos, nós vimos que a Mesopotâmia fica aqui, né? Vocês estão vendo aqui o rio Tigre, aqui ó, o rio Tigre. Vou aumentar aqui para vocês verem, ó, o rio Tigre. E o Eufrates, que é onde é o Jardim do Éden, aqui é o Éden, certo? Que está lá na Bíblia, o Éden aí. Portanto, aí é a Mesopotâmia toda. Então, norte e sul. Aqui é o norte para cima. É igual ao Brasil, né? Brasil norte, fica os nordeste, a Amazônia. Sul, lá os países do sul, os estados do sul, perdão, do Brasil mais frio. Então, nós estamos vendo aí a Suméria destacado aqui, as regiões aqui da Suméria, certo? Que nós vamos ter o conhecimento. Então, aqui é o sul, certo? O sul. E a gente vai ver bem aqui uma imagem real, como vocês podem ver, de cima da Suméria. As civilizações antigas, vocês podem ver aí, ó, destruído aí. Então, a história, quando os historiadores, os arqueólogos, os cientistas, quando a gente fala cientistas, são a ciência que trata de determinado assunto. Por exemplo, a ciência que vai tratar da história para investigar, os arqueólogos podem estudar lá, os arqueólogos são os que vão fazer o exame lá das coisas, dos objetos encontrados, né, para provar as fontes, a origem, se é real ou não. E os antropólogos estudam a cultura das pessoas, dos homens, dos humanos. Então essas ciências todas fizeram esse exame tudo aqui, ó, e comprovaram que a Suméria existiu, é claro, lá existem esses povos, e eles fazem a datação para saber a origem, né, realmente de quantos anos, que tem o tal de carbono 14 que faz todo esse cálculo. Então, só que a escrita foi mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo que surgiu a escrita. Então vamos aqui, como o homem escrevia a primeira escrita. Então vamos lá. Vão me acompanhando aí no texto. O termo vem de cunha, que era uma pequena ferramenta de entalhe, a caneta deles. Já viu o pedreiro quando usa aquela talhadeira, né, para bater, para sair batendo a talhadeira? Então é a cunha. A cunha talhadeira. Era a caneta deles daquele tempo que gravava símbolos em placas de cerâmica. Então ia gravando símbolos, né? Símbolos. Porque como eles não sabiam, não existia alfabeto, então eles iam desenhar símbolos.
Com ela não era preciso ser um grande desenhista para compor todos os caracteres. Então, aqui a gente pode ver um modelo, mostrar aqui para vocês, né? Dela aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? As cerâmicas, aqui a talhadeira deles, ó. Vocês estão vendo aí, parece um prego, né? Para talhar, que como era aqui o objeto antigo, as tábuas, né? Para fazer a escrita. Olha aí como era a escrita dele. Vocês conseguem ver esses desenhos? Deixa eu botar aqui, ó. Aí as pedras originais achadas. Tá vendo esses riscos? Vocês conseguem ver esses riscos aí, ó. Ó. Tá vendo, ó? Aí tem, isso aqui tudo é um código de conversa. Aí tem risco para baixo, tem para cima. Então é mais ou menos assim como é que fosse a conversa deles, né? Risca assim, risca. Tá vendo aí como é que é, né? Ó, parecendo uma ampulheta de tempo. Então essa era a escrita deles, ok? Dos primeiros povos que foi detectada a escrita. Então tá aí a tábua deles. Então vamos entender como era este alfabeto, o alfabeto cuneiforme, né? Que é a primeira tábua de escrita deles, o alfabeto. Vamos ver aqui para a gente comparar, para vocês entenderem como que funcionava. Olha aqui. Então é meio esquisito, né? Eu vou botar aqui para vocês verem como é que os sumérios se comunicavam. Tá aqui a letra A, certo? A letra A. Olha como era a letra A. A letra A tinha esses símbolos aqui, né, uns triângulos de cabeça para baixo, nessa forma, com essa forma aqui, olha, a letra A, certo? A letra B, vocês podem ver como era que era a letra B deles, ó. Tá vendo aqui a letra B? E a letra C, e a letra D, e assim por diante. Então, esta eram os desenhos do alfabeto dos sumérios. Estão vendo aí o alfabeto todo, né? Como que era. Então, apesar de ter sido usado exclusivamente para a linguagem suméria a princípio, o sistema de escrita cuneiforme foi depois adaptado ao uso por uma série de diferentes línguas. Então, esta linguagem aqui era própria deles, esse jeito aqui de conversar, de escrever, certo? Dos sumérios. Mas depois os outros povos foram adaptando, né? As outras línguas foram adaptando a sua forma e nós vamos conhecer as outras, né? Como é que os fizeram, os egípcios e tudo. Ou seja, aqui é para vocês saberem da onde que surgiu o aprender a escrever, a origem da escrita, certo? Para vocês aprenderem e conhecer, para saber da onde que veio a escrita da Bíblia, entenderam? Então é claro que posteriormente os egípcios desenvolveram tais símbolos e criaram os chamados hieroglíficos. Vamos saber já o que é isso. Que foram utilizados nos textos religiosos. Então, os tais de hieroglíficos, nome complicado de pronunciar, dos egípcios. Então, os egípcios se basearam em quem? Na letra, no aprendizado dos sumérios, da escrita, a ideia deles, certo? E vocês viram de onde era o Egito, né? Que eu mostrei para vocês lá, pertinho, né? Para onde Moisés foi morar. Aí nós vamos saber tudo. Então foi a inspiração deles que aprenderam. Então vamos ver aqui como eram os hieroglifos, hieróglifos, o nome, né? Egípcios. Olha só a diferença já aqui. Então a dos egípcios, eles têm um desenho. Então vocês podem ver que a letra A, ó, tá meio apagada, embaçado, mas dá para ver. Vocês podem ver que é tipo uma águia, né? Tem aqui. A letra A é uma águia. Já pensou, irmãos, soldados, soldadas, guerreiras? Você tem que desenhar em forma de animal. Olha como complicado não era. Ok? Então vocês estão vendo aí como era o alfabeto deles, tá? Vocês podem pedir lá dentro do grupo do WhatsApp do Exército, a apostila, que eu mando para vocês essa apostila aqui, tá? Então vocês podem ver como era também as letras aí todas, ó. Ok? Vocês podem pausar aí o vídeo e ver direitinho com calma. Que tudo também, a letra M aqui, ó. Você olhar aqui a letra M, era um desenho, uma imagem. Então, gente, é besteira os protestantes dizer que por usar a imagem é idolatria.
Antigamente o povo começava a se comunicar por imagem, por símbolos, entendeu? Então é falta de maturidade quando você fica com besteira de que tem imagem é idolatria. Antigamente a comunicação era por imagens, vocês estão vendo aqui. O problema da imagem não está no ter a imagem, o problema é considerar a imagem que é o seu Deus, sua divindade. E depois também a China, ó, mostrei lá onde é que fica a China. Na China, os hieroglíficos passaram a ser empregados, só que essa escrita é até hoje utilizada, com algumas alterações. Vou mostrar aqui a dos chineses, por isso que os chineses ainda usam, ó, os hieróglifos chineses. Por isso que a letra dos chineses é complicada, porque eles ainda hoje adotaram essa forma de escrever, ó. Como é que ele escreve um? É um traço é um, dois traços assim é dois, aí vai três traços é três. Você vai aprender a falar agora chinês também aqui. Como é o quadro dos chinês, ó. Aí você desenha assim, aí faz assim, puxa assim, escorrega aqui, puxa aqui. Rapaz, é difícil demais. Tá bom ser brasileiro, tá não? Então, aí vocês podem ver aqui os símbolos, os desenhos, a representação, por exemplo, do fogo. Tem esse desenho aqui para representar uma chama. Olha aqui o desenho da chama, ó. Rapaz, você tem que ser bom mesmo em ser craque para poder desenhar isso tudo sem olhar, né? Só gravar. A árvore, como é que é a árvore deles. Então, os chineses adotam. É por isso que quando você vai ver lá, escrever os chineses, vocês veem todo esse negocinho deles aí. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês nesse outro mapa. Vocês vão ver melhor, lembram. Estão lembrados, né? Esse mapa aqui. Vocês lembram que eu mostrei onde estava o Egito aqui, ó. Podem ver aqui o Egito, certo? E aqui é toda a África, ó, que eu estou circulando. Vocês estão vendo eu circular, né? A África e o Egito aí pertinho, ó, pertinho aqui o Egito. E onde é que fica a China? Olha a China aqui do lado direito meu, onde eu estou circulando aí de roxo. Então vocês podem ver a trajetória aí do povo que estavam aqui na Mesopotâmia, né? Aqui no meio, aqui no Oriente Médio, não estou circulando. Aí os egípcios aqui adotaram e depois os chineses que eram perto também, certo? Foram adotar as mesmas deles. Então depois vem a representação fonética dos fenícios, que é outros povos também. Os fenícios, eles também começaram a adotar também dos sumérios, esses povos. Só que os fenícios são uns povos, esses fenícios, são os povos que começaram a evoluir o alfabeto. Fazendo o quê? O que os fenícios fizeram? Foram os fenícios que chegaram à representação fonética, criando as consoantes. Então eles foram fazer as consoantes através do som, da fonética, da pronúncia. Então, aqui nós temos o K, aqui na primeira, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para nós, né? Vocês podem ver aqui, ó. Então, ao pronunciar com a boca K, aí, né, kaf, né, na pronúncia deles. Então, eles desenharam a letra K e a pronúncia, como é que pronuncia a letra K? Y, iod, iod, a pronúncia Y deles, na linguagem deles é iod, aí tá aqui o Y, certo? O T, o tet, ok? Eu não vou ler tudo, mas os fenícios, olha como eles fizeram mais ou menos os desenhos dele do alfabeto, tá? Dos fenícios, eu não vou aqui, tá? Mas e a Fenícia onde fica, né? Nós vimos onde ficam os outros países egípcios, o Egito e a China, onde adotaram a mesma, se inspiraram, né, nos sumérios a escrita. E os fenícios foram da onde, né? Então a civilização fenícia desenvolveu-se na Fenícia, mas onde é? Território atual do Líbano, né? Ali perto de onde Maria aparece, Bósnia e Herzegovina. Os fenícios, eles eram povos de origem semita.
Olha, grava esse nome semita. Aí nós vamos entender que são os que vêm lá da origem de Noé, é o povo de Noé, certo? Por isso nós vamos entender que esse povo todo que se espalharam são o povo da história da Bíblia, certo? De Caim e os seus irmãos Adão e Eva. Então foi por volta de 3.000 anos antes de Cristo que estabeleceu-se numa estreita faixa de terra, cerca de 35 km de largura, situada entre as montanhas do Líbano e o mar Mediterrâneo. Então, tinha 35 quilômetros a Fenícia. Olha aí, a Fenícia é perto da onde? Lembram da Mesopotâmia? Olha como é tudo pertinho, ó. Claro que ia começar pertinho, a Mesopotâmia aqui, aí a Fenícia aqui, o Egito aqui. Então, lembrando que os povos todos, eles se inspiraram aqui nos Mesopotâmios, que é aqui onde estava, onde essa regiãozinha aqui que eu vou circular agora é a Suméria, ficava aí no sul da Mesopotâmia, aqui ao sul e aqui ao norte. Então, o Egito se inspirou e criou aqueles símbolos como águia, que é chamado hieroglíficos, né? A China para cá para de trás, né? Aqui para trás que não está mostrando no mapa, também se inspirou. E aqui os fenícios, ó, que chegou também para eles a ideia da letra, né? E eles inspiraram na pronúncia. Depois, então os fenícios colocaram o quê? Lembra aí o que os fenícios colocaram? Eles criou as consoantes. Então eles criou as consoantes de acordo com o som. O A, o T, só as consoantes. Aí chega depois os gregos também. O povo grego da Grécia, eles criam as vogais. Ó, os gregos criam as vogais. Então, os gregos criam as vogais e os símbolos chegaram à quantia de 22 sinais. Então, eles botaram os símbolos a ter 22 símbolos. Esse é o nosso alfabeto atual. O alfabeto atual é o baseado no alfabeto grego com vogais. E a semelhança nossa que foi inspirada. Então, só que a nossa pronúncia do a Grécia chama alfa, né? Aí você vai ver lá na Bíblia, já ouviram lá na Bíblia falar assim, que Deus diz eu sou alfa. Por quê? Porque os apóstolos que conheciam a linguagem grega, eles conheciam o alfabeto grego, eles não conheciam o nosso alfabeto para dizer que Deus é o A e o Z. Estão entendendo como vai ajudar a entender a Sagrada Escritura melhor agora? Porque a Sagrada Escritura ela foi feita em linguagem aramaica, que nós vamos ver aqui também o aramaico, o grego e o hebraico, tá? Porque nós estamos vendo aqui da origem, nós vamos chegar lá que os hebraicos também se inspiraram aí, que veio da Suméria, que veio da Grécia, foi essa mistura toda, tá? Aí o grego aí, ó, o beta, o B, o B, que é beta. Então, esse nosso português propriamente não existia essa linguagem. O delta que você estuda na matemática, olha o delta, né? É o D, o delta, né? A, B, C, D, C, e o D é o delta. Depois vai pro E. Captou aí a mensagem? Captaram? Por isso que na Bíblia você vai achar lá o alfa e o ômega. E onde fica a Grécia, meu povo de Deus? Olha só onde é que fica a Grécia para a gente entender. Então foi se espalhando, né? Ó, aqui vocês vão ver o rio Tigres e Eufrates, a Mesopotâmia, onde está a Suméria aqui, certo? Onde está o nome Caldeia de Suméria. E daqui subiu para na Fenícia, para cá para baixo no Egito. Ó, tá diminuindo aqui. O Egito aqui e vamos mais para cá, ó, para a esquerda, ó. Para onde está o Egito, ó, vamos achar o Egito.
Então, aqui está o Rio Tigre, certo? A Mesopotâmia, aqui o Egito e a Grécia está pra cá, né? Vamos ver aqui para onde anda a Grécia. Olha aí, ó. Tá vendo que nós estamos chegando lá? Estamos chegando. Ó, aí a escrita foi aprendida lá pelos gregos e criaram as consoantes. Ó, as vogais, chegou lá. Entendeu? Como foi falhando? Ok. Vamos para a nossa próxima parte. Os hebreus, que é o povo de Deus que já foi escolhido, né? Então, como surgiu a escrita para os hebreus? Como foi isso? Então, eles imitaram quem? Como eles aprenderam a escrever? A origem da escrita está ligada aqui à lembrança de fatos. Assim, o homem buscou desenvolver. Então, lembra que eu falei, né? Do boca a boca. Então, o homem resolveu escrever por quê? Para relembrar de alguma coisa, de alguma história. E lembra de um detalhe. O povo não andava escrevendo qualquer coisa, irmãos, que era difícil escrever. Era só coisas importantes. Coloque isso na cabeça. Deixa eu dizer, deixar bem claro para vocês. Deixar bem claro. Tu tem preguiça de escrever? Tem. Se fosse dar para tu escrever um texto grande desse tamanho aqui da Bíblia, tu tinha coragem de escrever? Imagine trabalhando lá, tá, foi lá e fez a cura. Imagine essa escrita dessa forma aí. Então, meu povo, vai escrever uma coisa assim, você escrevendo. A primeira coisa que você tem que levar em conta é que o povo vai escrever importante. E aquilo que de fato é considerado verdade para eles. Aquele povo, ele não ia escrever besteira por escrever, porque dá trabalho, era muito gasto. Quando a gente for ver sobre os escritos através dos pergaminhos, das peles dos animais que era feito, olha o trabalho que não era. E geralmente eram só pessoas da alta classe, quem só tinha escrita naquela época, os pergaminhos livres eram ricos. Então as escrituras da Bíblia, gente, foi escrito de uma forma importante, por isso que na Bíblia não vai ter tudo. Se você é cabeça de miolo que pensa que tem que estar tudo na Bíblia, primeiro bote isso aí, cabeça de miolo, que acha que só lê escritura, só vale o que está na Bíblia. A Bíblia não era possível, na época não tinha computador, não tinha não tinha giga para escrever, fazer tudo, entendeu? Então eles não iam ficar perdendo tempo escrevendo coisas desnecessárias. Por isso que os evangelhos, a palavra de Deus, é falado só o necessário do que o Jesus fez, só aquilo que era de suma importância para o nosso aprendizado, necessidade para o nosso conhecimento, conhecimento do povo de Deus. Não iam sair escrevendo por escrever, não, por brincadeira, não. Então, por isso que não vale só a escritura, só a escritura. Então, vale a tradição. Soma isso daí, que é o que nossa igreja católica tem. A tradição, que é o boca a boca. Tradição, o que que o boca a boca contou, escreveu. E quem que escreveu foi o boca a boca, a tradição. Por causa da tradição. Quem era o boca a boca? Confiável. Eram os profetas de Deus, os patriarcas. Esse era o boca a boca antigo que foi contando as histórias. E depois teve aqui não, Moisés que escreveu, dos hebreus, ele que escreveu o chamado Pentateuco, Gênesis, Deuteronômio, Número, Levítico e Êxodo. Esses Moisés, Moisés que aprendeu no Egito a ler e escrever, e naquela época também, aprender a ler e escrever era coisa só gente da alta classe. Moisés, pare para pensar também na lógica divina, por que que Deus fez com que Moisés ficasse lá no Egito? Para que Moisés escrevesse, criatura amada, porque pobre, os hebreus eram um povo pobre, era nômade, não sabia nem o que era ler essas coisas de leitura aí de hieróglifos, de essas escrituras fenícias, gregas, sumérias, isso aí é só gente rica que sabia ler.
E da onde que os hebreus, pobres, miseráveis, coitados, jogados no deserto, abandonado, que Deus juntou, iam saber escrever? Mas tem que parar para pensar que Deus é estratégico. Deus fez por de propósito. Deus permitiu que o faraó perseguisse, que o Moisés fosse ser colocado lá para poder, no cestinho, para ser por Deus, para escrever as Sagradas Escrituras. Porque só os egípcios, o povo da alta classe, que aprendia a ler e escrever, e Moisés foi aprender, estudou hieróglifo. É complicado. Olha que Moisés sabia escrever e falar, era egípcio. Já pensou Moisés escrevendo em Egito, na linguagem dos egípcios, o Gênesis, o Pentateuco e essas escrituras? O trabalho que não era criatura amada, imagem bem.